Olá, seguidores do Giro Serra, estamos aqui com vocês novamente. Olá para você que me acompanha através do nosso canal do YouTube, o Giro Play, e também para você que nos acompanha através do nosso canal Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Eu sou Gabriel Barbosa, estamos começando aqui mais uma edição do Giro Entrevista e hoje eu estou recebendo o Guilherme Amaral, coordenador do espetáculo Entre Sombras, que irá se apresentar no próximo domingo no Teatro Imperial. Seja bem-vindo. Tudo bem, Gabriel? Guilherme, vamos conversar então um pouco antes para a gente entender, para o público de casa também entender como que surgiu a ideia do espetáculo Entre Sombras e lá de trás também como que o projeto Swag veio surgindo e também, claro, com essa ideia de criar espetáculos e apresentar também no teatro. Então, o Entre Sombras ele seria, né, uma estreia que aconteceria no fim do ano. Eu resolvi antecipar, porque o Swag Imperial recebeu uma proposta de participar de um festival na Argentina. A gente participou de uma seletiva. E aí, em meio de arrecadar fundos, eu resolvi antecipar essa peça. Ele é um espetáculo que começou sendo criado por mim em janeiro. Eu comecei escrevendo ele, baseado em fatos vividos, baseado em realidades. E aí eu fui amarrando toda essa história até que ele pudesse virar um espetáculo. Né? E aí eu peguei a referência, né, de máscaras, de sombras, para fazer toda essa interligação. Entendi. E sobre o projeto Swag em si, vocês já fizeram outros espetáculos? Como iniciou, como começou? Conta um pouquinho da trajetória. Então, o Swag Imperial ele começou em 2015 como um grupo de bairro, pessoas que queriam se reunir para dançar. E a gente teve a oportunidade de estar ensaiando no projeto do Morro, que o diretor-geral é o Bruno Gonçalves, Sim. que ficava no Morro da Oficina, né? Agora fica em outro lugar. E aí ele foi criando forma e foi crescendo, né? Eu me profissionalizei e aí resolvi abrir turmas. E aí o Swag foi crescendo de 2015 até o iniciozinho da pandemia. Veio a pandemia, eu dei uma pausa de 2 anos. Logo em seguida eu retornei o Swag Imperial com uma nova proposta, em ser um núcleo de dança, né? Eu já não queria mais que ele fosse tivesse esse perfil de grupo, né? E aí ele passou a ser um núcleo de aulas, e aí eu fui captando pessoas até a gente estar formando a companhia, que é mais voltada para eventos, espetáculos, competições fora e tudo mais, né? Esse ano a gente teve a oportunidade de estar se tornando lugar físico, né? A gente está agora com um estúdio próprio, meu, que eu sou o diretor, e a gente está atuando na Floriano Peixoto, né, no centro da cidade. Entendi. E aí teve essa oportunidade, então, de ir para o espaço físico e hoje vocês capacitam alunos e as pessoas, por exemplo, que às vezes não têm nenhum contato com a dança, podem procurar vocês. Sim. E estar fazendo aula e tudo mais. Sim, isso é uma coisa, Gabriel, que eu priorizo muito, né? Porque quando eu comecei a dançar, eu não tinha muitos recursos para estar dentro de grandes escolas, né? Tendo esse incentivo familiar, né, de estar sendo aluno, mesmo tendo essa condição de estar dentro de uma escola, sendo pagante e tudo mais. Isso é uma coisa que eu priorizo hoje, né? Pessoas de classes sociais, independente de quais sejam, ter o acesso à cultura. Eu acho isso muito importante, né? Entendi. E como que as pessoas fazem para procurar vocês? Instagram, nosso @é SD_Swag Imperial, ou número de contato também, ou mensagem direto no meu Instagram. Entendi. E aí, Guilherme, me conta de outros espetáculos que já foram feitos e um pouco mais sobre esse que vocês devem fazer no exterior, estão buscando aí captar recursos. Então, em 2019, eu realizei um espetáculo, um projeto, né, que eu reuni pessoas de vários segmentos da dança de Petrópolis, que o nome do espetáculo é ID Urbano. Ele fala sobre a cultura periférica e o processo de construção de um artista, né? Esse espetáculo aconteceu em 2019, né, no antigo Teatro Santa Cecília, né, que hoje em dia é o Teatro Imperial. Veio a pandemia, a gente parou, esse espetáculo foi muito bom, né, teve um recorde de bilheteria muito bom. Veio a pandemia, o Swag parou, e como a proposta do espetáculo era muito boa, eu resolvi remontar esse espetáculo em 2023 com um elenco diferente, né? Esse é um projeto que ainda está guardadinho ali, que eu quero trabalhar melhor nele, poder usar ele e apresentar em outros lugares. E aí, como Entre Sombras já estava muito ali amarrado, estava funcionando já dentro do estúdio,
eu resolvi usar o Entre Sombras até para passar uma visão um pouco diferente do trabalho, né? Uhum. Porque geralmente, pelo fato da gente ser da área urbana, as pessoas são bem ligadas a isso, que a gente vai sempre falar sobre a cultura periférica, sobre rua, não é a proposta do Entre Sombras, né? O Entre Sombras ele vem para mostrar um outro lado do trabalho swag imperial, uma outra cara, né? Entendi. E geralmente, então, só para eu entender, quando você iniciou no universo da dança, quando você começou a ter essa aptidão, essa vontade para dançar, o seu foco inicial era a dança mais voltada para o street, mais voltada para a rua. Sim, sim. O Swag Imperial ele é uma companhia, né? Um núcleo de danças urbanas. Uhum. Atualmente, aí quando a gente se tornou lugar físico, eu comecei a implantar outras modalidades, outras práticas para dar oportunidade para outros professores, né? Que a maior intenção atualmente é gerar empregabilidade. Entendi. Então eu quero que o projeto cresça, né? E conta como que começou a sua história mesmo, como que você floresceu para isso, essa vontade de trabalhar com isso, com dança, ainda mais no Brasil, que é extremamente difícil você trabalhar com arte, enfim. Então, Gabriel, eu sempre vivo falando isso para os meus alunos, né? Eu fico muito feliz quando eu posso compartilhar da minha experiência e da minha vivência com dança. Eu comecei em 2009, né? Antes disso eu já dançava também, mas algo bem informal, né? Mais de hobby mesmo, né? Colégio, igreja e tudo mais. Eu comecei em 2009 no projeto Mais Educação, que era no CIEP de Cascatinha. Comecei dançando com o Leonardo Peterman. E dali a gente foi fazendo vários vínculos, né? As pessoas foram, conforme entravam no Mais Educação, acabaram ficando. Ele formou um grupo chamado Ritmo das Ruas, na época, né? Esse grupo foi crescendo, tomando uma proporção um pouco maior. Eu comecei de aluno de projeto a ser integrante do grupo e logo em seguida eu comecei ajudando ele na parte coreográfica. Ele foi me preparando para assumir o grupo, né? Que de grupo virou uma companhia, porque o trabalho cresceu bastante. E o Leonardo Peterman começou a fazer viagens para fora, né? Para a Turquia e tudo mais, e eu acabava ficando responsável pelo grupo, né? E aí em 2015, quando ele voltou, fiquei 6 anos dançando com ele. E aí em 2015, quando ele retornou, eu vi que não era mais o que eu queria. Eu via que eu estava realizando um trabalho que eu poderia realizar esse trabalho para mim, né? Eu acho que é importante. Caminhar com as próprias pernas. Isso, eu acho importante a gente poder se enxergar e entender que a gente também consegue fazer nossas coisas sozinhos, sabe? E aí em 2015 eu resolvi abrir o Swag Imperial. Eu já tinha esse vínculo com o Bruno Gonçalves, né? Porque o Ritmo das Ruas atuava dentro do projeto também, né? Como voluntário. O Ritmo das Ruas era um grupo parceiro. E aí, quando eu formei o Swag Imperial, o Bruno me abriu essa oportunidade. Né? Bem no início da dança também, cara, isso me ajudou muito, assim. Eu dancei em um evento da cidade, eu ainda era aluno de Mais Educação, e aí a Neiva Voigt, né? A gente conhece como Tia Neiva, acabou me vendo dançando e me ofereceu uma oportunidade de fazer parte da Movimento, mesmo eu não tendo essa condição de estar lá dentro, condição financeira mesmo. Sim. De não estar lá dentro, ela me pegou, né, para criar, porque eu tinha 15 anos, me botou dentro da Movimento, me botou para fazer aula de vários estilos, ter uma vivência de dança que dentro do Mais Educação eu não tinha, e isso me auxiliou bastante também, assim, a ter esse olhar de quero trabalhar com isso, sabe? Quero viver disso. E assim, eu vivo dizendo para os alunos, quando eu comecei a dançar, é meio louco isso, né? Mas quando eu comecei a dançar, eu já tinha esse intuito de eu estou dançando porque um dia eu quero dar aula, sabe? Eu sempre desde que eu comecei a dançar, eu já tinha esse norte, né? Esse norte. Mesmo sabendo que eu estava dentro de um projeto que acontecia dentro de escola, eu olhava para aquilo e falo, cara, eu preciso aprender muito aqui. Um dia eu vou estar num lugar de professor, sabe? Uhum. Eu queria isso para mim, eu fui buscando meios. Então, sempre que eu via uma oportunidade, né, seja de aprender, ou seja de mostrar o meu trabalho, ou de mostrar a minha própria dança, né, para eu ser reconhecido como artista, eu entrava ali e mostrava o que era o Guilherme Amaral, sabe? Porque por trás do swag existe o Guilherme, né? Claro. É o que eu sempre digo. Eu também sou corpo de baile, sabe? Eu sou o diretor geral, eu sou a minha própria mão de obra dentro do estúdio, eu também sou um bailarino dentro do corpo de baile ali, sabe? Então, eu sempre que eu via uma oportunidade, eu ia tentando mostrar um pouco do meu trabalho.
E eu acho que cresceu mais do que eu imaginava. A verdade é essa. Não tinha o intuito de ter um próprio espaço físico, ter um próprio nome, ter uma própria marca, sabe? Então foi uma coisa que foi acontecendo e eu acho que eu não estava preparado. Entendi. Eu fui me preparando conforme as coisas foram acontecendo, sabe? Isso foi muito importante. E o processo de profissionalização através da dança, né? Até para as pessoas que estão nos assistindo agora entenderem também, porque muitas vezes, e também tem o julgamento alheio, quando você fala, ah, não, eu quero viver de dança. Ué, Uhum. mas isso... Não, tá, mas beleza. E trabalhar? Tu vai trabalhar com o Você quê? trabalha com o quê? Você faz o quê? Né? Exatamente. E como é que funciona esse processo de profissionalização, de obter registro e uma série de coisas? Então, existe a forma de fazer faculdade de dança Uhum. ou de educação física também para estar atuando em um outro espaço, né? E você atua numa área que não é uma área técnica, a gente atua mais numa área de entretenimento e tudo mais. Mas tem faculdade de dança e tem a prova do sindicato, que é o registro de capacitação, né? Eu, por exemplo, tenho o registro de danças urbanas, que a gente chama de registro de artista dançarino, né? E aí a prova do sindicato é feita 3 vezes ao ano, não sei se está funcionando assim ainda, né? E aí ela é feita por prova prática, prova teórica e improvisos baseados dentro dos estilos em que você escolhe da modalidade que você tem preferência em tirar o DRT, né? Entendi. E é difícil de conseguir, não? Então, é estudo. Eu vivo dizendo isso para os meus alunos, é estudo, porque a prova do sindicato ela tem uma banca que é rígida, né? Inclusive, eu vou estar dando um curso agora de capacitação profissional, que o nome do curso é Rumo ao DRT, e aí ele é um Legal. dos meus projetos que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc, que vai estar Legal. acontecendo a partir do mês que vem. Já sai aí as informações, tudo certinho, as divulgações. E essa prova ela é teórica, prática? Prática e teórica? Prática e teórica, né? Ela é a prática, a teórica é por simulado e a teórica é por simulado Uhum. e a prática é parte coreográfica mesmo, né? Seja pegando uma sequência com um profissional que o sindicato escolhe e a realização de improviso de 5 estilos de danças urbanas, Entendi. E você comentou que nunca tinha necessário. Você tinha o intuito de dar aula, obviamente, mas que não necessariamente você tinha essa visão de que você teria uma empresa voltada para isso, né? E como que é hoje, como que você avalia hoje o mercado, tanto em Petrópolis quanto a nível nacional, assim, o mercado da dança, enfim. Então, eu me profissionalizei no intuito de trabalhar em estúdios e trabalhar com dança no geral, sendo bailarino, sendo diretor e tudo mais. Quando eu atuava no projeto, eu acabei me mudando para o Rio e aí eu ia ficar 8 meses porque eu queria estudar para tirar a prova do sindicato. E eu sei que eu estando fora daqui, né, eu conseguiria absorver mais conhecimento, teria outras experiências. Só que alguns alunos meus queriam continuar dançando comigo. E aí foi o que eu disse para eles. Eu falei, olha, eu não tenho como estar aqui 100% do tempo. Eu quero ir para o Rio, eu quero ampliar meus horizontes, Sim. né? E aí eu vinha todo fim de semana, dava aula para eles e tudo mais. E aí a gente chegou à conclusão de que, mas o que a gente está fazendo precisa de um nome. E eu não queria dar nome, eu não queria esse compromisso, sabe? Assim, aí eu ficava fugindo desse assunto. Aí cheguei à conclusão de que, beleza, vamos criar um nome. O swag, que na verdade se representa marca, representa estilo, personalidade, já é um termo usado muito, muito antigo, né, da década de 60, que recentemente ele voltou, né, naquela moda que começou a ter de, camisa swag, você tem um estilo muito swag e tal. Verdade. Mas é um dialeto antigo já, e o imperial por causa da cidade imperial, né. E aí acabou virando um nome, e aí eu precisava de uma logo. E aí eu ficava pensando, o que pode ser? Aí eu pensei assim, eu ia parar de trabalhar como coreógrafo, mas eu queria dar aula só, não queria ter um compromisso, sabe? E aí eu pensei, beleza, eu tenho os diamantes brutos a serem lapidados agora.
E aí eu pensei, um diamante. Por que não um diamante? E eu falei, tá, mas eu quero ir atrás dos meus sonhos. E o que representa os meus sonhos? São as asas. Eu falei, caramba, acho que... E aí vem na minha cabeça, acho que dá uma coisa legal, né? Um diamante com asas. Sim. E aí é basicamente isso. A minha logo é essa. Temos uma marca. Temos um nome, tem uma logo, agora tem uma marca. E aí começou assim, meio feito pelo Paint, né? A gente ia lá, colava, não sei o que, na época não tinha Canva e tudo mais, não sei o que. Nossa, então tem tempo mesmo. 10 anos atrás, assim. E aí a gente fazia com o recurso que a gente tinha, né? A gente não tinha muito. Então a gente fazia com aquilo que a gente tinha. E aí a primeira logo era um escudo, espada, e o diamante era algo bem pequenininho, assim, sabe? O tempo foi passando, ela foi criando forma. Eu falei, não faz sentido esse escudo, não faz sentido essa espada, não faz sentido o diamante e com asa. E aí o diamante ele foi se modificando, tanto que a gente tem aí 4 versões do diamante. Essa última logo foi a que ficou, né? E aí, assim, tem uma logo, tem uma marca, tem um nome. Agora somos alguma coisa. Seja um grupo, seja núcleo de aula, seja estúdio. E aí foi crescendo. Começou como grupo. De grupo eu fui para núcleo de aula, porque eu relocava uma sala para estar atuando com o Swag Imperial dentro dessa sala. Então ainda não era um estúdio, não era meu. E aí, nesse ano, a gente conseguiu, né, fazer essa captação para eu estar abrindo uma sala. Não é uma sala muito grande, mas é uma sala onde eu consigo atuar com o número de pessoas que eu preciso no momento, né? E em relação à dança na nossa cidade, é o que eu sempre reforço para os meus alunos, né? Eu sinto que a arte, a dança, pra gente, que é de urbanas, né? Ela vem morrendo a cada momento, assim. A gente já teve, há muitos anos atrás, isso quando eu comecei a dançar, né? E eu ainda peguei uma época que tava já caindo, né? Porque teve uma época mais forte, né? De danças urbanas na cidade. E é o que eu digo para os meus alunos, eu falo, a gente não tem mais um movimento de arte na nossa cidade. Então a gente precisa ser esse movimento. A gente precisa ser essa representatividade. Porque para que outras pessoas cheguem, elas precisam ter referência, sabe? Elas precisam olhar para alguém e falar assim, tá, eu quero aquilo. Como um dia eu estava no Mais Educação, eu precisei olhar para alguém e falar assim, eu quero isso para mim, sabe? É nesse lugar que eu quero chegar. E aí se você for parar, 2009, sei lá, há 15, 16 anos atrás, a gente não tinha o acesso à internet que a gente tem hoje, sabe? Não era fácil as coisas pra gente como hoje em dia são mais fáceis, né? Claro que, assim, ainda é difícil, porque viver de arte é difícil, fazer arte é difícil, ser respeitado como artista é muito difícil, né? Mas hoje a gente tem aí um acesso à informação que a gente não tinha antes. Hoje eu digo que os meus alunos saem 10 passos à frente de mim do que eu. Eu vejo um aluno de 15, 16 anos, que é praticamente a idade que eu comecei a dançar, que hoje em dia ele tem um acesso à informação que eu com 15 anos não tinha, sabe? Uma oportunidade de fazer aula dentro de lugares que a gente não tinha. A gente, para aprender alguma coisa nova, a gente pediu um DVD emprestado pro amigo, sabe? O Videotrax. Empresta o seu Videotrax, pô, aquele clipe que saiu, Outwall, sabe? E a gente ficava voltando para aprender aquele passo, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia você vai na internet, no Instagram, você vê lá tutorial, né? No próprio Reels você está passando ali, sim, o algoritmo já te recomenda aquilo que você gosta, sabe? Mas eu acho que as pessoas ainda precisam entender isso, sabe? Que ser artista, os artistas merecem ser respeitados. Ser artista é difícil, sabe? Viver da arte é difícil. Eu tenho inúmeros alunos meus que para se manter dançando são CLT, sabe? Assim, não conseguem se dedicar à dança 100%. A dança acaba sendo uma coisa paralela, isso, né? Aí, não conseguem se dedicar à dança 100% porque não conseguem viver disso. E aí eles dançam naquele tempinho que sobra, sabe? Então a gente vê assim que as coisas precisam ser mais valorizadas, sabe? E o Entre Sombras é isso. Eu olhei para os meus alunos, eu olhei para os membros do Swag Imperial e falei assim, eu quero apresentar um trabalho diferente. Eu quero apresentar um rosto diferente. Eu não quero botar vocês em cena fazendo muito do mesmo. Eu quero mostrar um rosto diferente. Ou melhor, eu quero mostrar primeiro vocês de máscara, para que essas máscaras caiam e as pessoas possam ver o que há por trás disso, sabe? Eu não quero ficar mais encobrindo as coisas com panos. Eu acho que a gente precisa entender que a dança urbana, eu acho que isso é importante também, Gabriel. As danças, ser artista já é difícil, mas a gente sabe que existem danças, existem
segmentos que são mais respeitados que as danças urbanas. As danças urbanas vêm sempre por último, sabe? Uhum. Vem o pessoal de um segmento, outro segmento, e a dança urbana é sempre o último, sabe? É sempre onde sobra. Vamos ver se cabe. Vamos ver se tem como encaixar. Ah, mas tem apresentação? Tá, mas como é que é a roupa que vocês vão dançar? Aí quando a gente chega, a gente era taxado como os diferentes. Ah, porque o cabelo é colorido, porque a roupa é diferente, porque não sabem se comportar. Por que a gente é taxado assim sempre? Isso é uma das coisas que eu trabalho dentro de sala com os meus alunos. Disciplina. A gente tem que saber onde a gente chega, como a gente pode se comportar, qual tipo de roupa a gente usa em determinado lugar. Entendeu? Então, assim, são coisas que são trabalhadas em sala. Não é só dança, não é só movimento, sabe? A gente trabalha vários valores ali dentro. É disciplina, é hierarquia, é respeito entre si, sabe? Então eu acho que é isso. E, Guilherme, também, você falando, me deu até aqui um gancho interessante, porque a arte, ela também é uma ferramenta de transformação social. Muitas vezes a pessoa ela se encontra em um contexto social de vulnerabilidade, de dificuldade financeira, e encontra na dança ali um refúgio, tanto para os problemas do cotidiano mesmo, e também como uma forma de, às vezes, até evitar caminhos que podem ser mais transtornados, assim. Sim. Então, como que você enxerga isso? A questão, principalmente da dança, né, que é o seu núcleo, da dança, ela ser também essa ferramenta de transformação social. Então, desde que eu comecei a atuar enquanto professor, enquanto diretor, enquanto coreógrafo, eu sempre passei por isso, das pessoas chegarem muito quebradas e você vê 2, 3 meses depois a pessoa já tá melhor, sabe? Então, assim, eu sou prova viva disso. A arte realmente transforma. E é por isso que eu faço arte até hoje. Não é só por amar. Eu amo o que eu faço. Isso é indiscutível, né? Eu sempre reforço isso quando eu tô dando aula. Antes de começar alguma apresentação, alguma coisa, eu falo, gente, eu amo o que eu faço, em primeiro lugar, assim. E aí, sempre quando as pessoas chegam, elas chegam quebradas. Você sente que a pessoa chega quebrada, sabe? Você sente que a pessoa chega meio perdida. E você não tem noção do quanto é satisfatório quando você vê, assim... hoje em dia é muito por postagem também, né? Sim. Eles postando o lugar onde eu me sinto em casa. Aqui eu me sinto bem. Ou quando eles chegam pra mim e falam pra mim, cara, isso daqui me salvou. Não só pela dança, mas pelas experiências que eu posso viver, né? Porque hoje a dança ela não é só um meio de ser um hobby. Ela é um meio de oportunidades, assim. Porque eu vou dizer por mim, se não fosse a dança, talvez eu não conhecesse lugares ou não tivesse tido experiências que eu tive. Como dançar com pessoas que eu admirava, como estar dentro de espetáculos que queria fazer parte. Então, essa vivência que eu quero poder fornecer para os meus alunos. E principalmente nessa viagem que a gente vai fazer para a Argentina, né? Como eu tinha te falado, a gente passou eu mandei material para uma seletiva de um festival que acontece na Argentina, o Mercosul, e a gente foi aprovado com 8 trabalhos, e a gente vai estar viajando agora no dia 4 de setembro. A gente fica 4 dias na Argentina, representando a cidade de Petrópolis e o estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu vejo por eles que estão indo fazer a viagem comigo. Eles falam, talvez se não fosse dançando eu não teria essa oportunidade, sabe? E aí a gente volta lá atrás, no CLT, nas pessoas que não têm condição de viver disso e não são respeitadas com isso. Eu vejo a correria deles, sabe? Para poder estar, de repente, arcando com os gastos da viagem sozinho, ou conseguindo uma folga no trabalho, porque o trabalho não vai liberar porque é para dançar, sabe? Então, assim, é bem nesse lugar, assim, né? De a arte leva a gente e traz vivências que, se não fosse isso, talvez a gente não conseguisse. Ou se conseguisse, não seria dessa forma, sabe? Entendi. E Guilherme, mais sobre essa questão financeira que você comentou um pouco, eu queria ir um pouco mais a fundo nisso, né? Você falou que no início também você tinha esse tipo de dificuldade financeira para estar dançando, enfim, e acessar espaços que geralmente, se você tivesse um contexto financeiro melhor, você acessaria com mais facilidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre atualmente, como que você vê esse cenário, esse panorama, principalmente nessa questão financeira. Você falou também que chegou a ser contemplado com a Lei Aldir Blanc também para um espetáculo. Enfim, queria que você contasse um pouco sobre isso.
Então, eu disse pra você lá que quando eu comecei a dançar, eu não tinha muitos recursos, porque eu tinha apenas 14 anos. E assim, na cabeça dos meus pais, eles queriam que eu estudasse, fizesse curso, pensasse numa faculdade. Não que eles estivessem errados, mas eles não viam que um menino de 14 anos que dançava num projeto social poderia um dia viver disso. Né? Quando eu cheguei em casa e falei para os meus pais assim, eu quero dar aula. Assim, meus pais sempre souberam que eu tinha essa vontade de dançar, porque eles me viram crescendo dançando, né? Eu dançava na igreja, dançava no colégio. Então, assim, eu sempre estava ali envolvido em coisas culturais, né? E aí, quando eu, com 14 anos, falei com meu pai, eu quero seguir dança. Meu pai falou, não, você tá maluco. Entendeu? Assim, isso não dá em nada, Guilherme, não sei o quê. E aí, o tempo foi passando, eu fui crescendo. Com 17, eu já comecei a dar uma aula aqui e uma aula ali, né? Porque como meu pai e minha mãe não acreditavam muito que eu fosse chegar em algum lugar, então eles acreditavam que, vou gastar dinheiro com isso agora, vai fazer um curso. Era o famoso ditado que meu pai usava pra mim. O curso que você quiser fazer, eu pago pra você. Mas dança eu não vou pagar. Sabe? Porque ele dizia que não era um investimento. Sim. Né? Na cabeça dele, eu não podia chegar em algum lugar com isso. E aí o tempo foi passando, eles começaram a ir nos eventos que eu dançava, como aluno e tudo mais. E aí eu acho que ele foi entendendo que isso estava dando certo, sabe? Ele foi vendo que isso estava dando certo. Só que assim, meus pais não me ajudavam financeiramente para eu estar dentro de estúdios fazendo aula. E eu não queria ser só bailarino de hip hop, né, de danças urbanas. Eu queria fazer o máximo de aulas que eu conseguisse. Então assim, eu queria fazer balé, eu queria fazer jazz, eu queria... Não para ser um dançarino disso, mas para conhecer, né? Sim. E eu sabia que essa linguagem para o meu corpo ia ser importante. E foi onde eu conheci a Neiva, que ela realmente me abriu porta na Movimento Artesia. E aí ela me deu uma bolsa, e em troca da bolsa eu ajudava mantendo o espaço limpo, mantendo o espaço organizado, seja antes da aula e no fim das aulas. E aí eu era bolsista na Movimento, dançava no Ritmo das Ruas e era bolsista na Movimento. E aí essa bolsa se estendeu por um tempo, até que ela que ficava falando comigo, não, você precisa conhecer outras danças, precisa conhecer outras linguagens. Você enxergou o talento ali, né? Isso. E aí ela me levou para fazer a prova do sindicato e me apresentou esse mundo da dança, assim, né? Porque como eu vim do Mais Educação, eu não conhecia o outro lado. Para mim, eu ia dançar ali, um dia eu ia dar uma sorte e as coisas iam acontecer, sabe? E aí, quando eu vi que existia aula, existia técnica, comecei a entender disciplina, hierarquia, porque do Mais Educação se formou um grupo de amigos. Então, não tinha muito isso de quem aqui é o profissional, quem não é o profissional. Né? A gente sabia que tinha um líder, tinha o Léo, né? Que era o nosso líder. Mas todo mundo aprendia um pouco e todo mundo ensinava um pouco. Que a gente cai na questão a gente não tinha internet na época para ter esse acesso que tem hoje. Sim. Então, cada conhecimento que uma pessoa aprendia, né? A gente costumava fazer cypher no CIEP, né? Tinha treino de b-boy. Aí a galera ia pro treino. Aí tinha cypher. Aí tinha o pessoal do grafite, sabe? Aí meu pai surtou quando eu comecei a me envolver com o pessoal que fazia cypher, ficava dançando na Praça de Cascatinha, ficava dançando na Praça da Liberdade, saía para fazer grafite. Meu pai falou, não, eu não quero que você dance. E aí quando meu pai começou a ver que eu estava indo para dentro de estúdio, fazendo aula, buscando técnica e tudo mais, meu pai entendeu assim, acho que isso está dando certo. E assim, só eu sei o quanto eu andava a pé de um ensaio para ensaio, assim. Eu morava em Cascatinha, eu tinha que ensaiar aqui no centro da cidade, eu vinha andando, voltava andando. Eu lembro que, né, às vezes tinham ensaios extensos, porque a época de espetáculo é ensaio para mais de 8, 9 horas. Eu lembro que dava horário de almoço, né? As pessoas saíam para ir comer McDonald's e tudo mais. E eu com a minha marmitinha, eu tirava minha marmitinha da mochila, comia minha marmitinha fria, porque eu queria estar ali, sabe? Eu amava o que eu estava fazendo. E o tempo foi passando e eu acho que a minha cobrança na minha cabeça foi aumentando. Porque eu pensava assim, caramba, eu ando a pé pra caramba. Eu trago lanche na mochila de casa. Marmita, biscoito, garrafinha de suco. Eu não vou nadar e morrer na praia. Em algum lugar eu vou ter que chegar, sabe? Assim, Sim. Era o que eu mais pensava, do tipo assim, cara, é difícil e dói. Porque para um adolescente de 15, 16, 17 anos, você vê que as pessoas que dançam com você têm uma condição, têm uma oportunidade de talvez fazendo um lanche legal, de talvez estar indo de ônibus, voltar de ônibus, ou o pai ir buscar, ou o pai ir levar. E você tá ali porque você ama, porque você não tem
Você não tá ali porque alguém tá te incentivando. Sim. Você tá ali porque você... Incentivo próprio você só. por você, sabe? Então, isso pra mim... e hoje eu agradeço. Isso pra mim, eu acho que foi pra eu aprender a ter disciplina. Pra eu aprender a dar valor ao que eu tenho hoje, sabe? Pra dar valor a cada espaço que eu piso, né? E aí eu vou dizer isso pra você em relação ao estúdio. Eu sou a minha própria mão de obra. Mas eu dou valor a cada prego, a cada parafuso que eu boto dentro daquela sala, sabe? Porque eu sei que não é uma coisa só pra mim. Eu sei que hoje eu tô fazendo por pessoas o que um dia eu precisei que alguém fizesse por mim, sabe? Da mesma forma que eu, às vezes, não tinha alguém que me apoiasse, teve um momento que eu tive alguém que me apoiou, que me deu uma bolsa. Uhum. E que me ensinou assim, beleza, eu tô te dando, mas não vai ser de graça. Você vai ter que me ajudar a limpar o estúdio, você vai limpar o espelho, você vai varrer o chão, você vai passar o pano. Eu aprendi que as coisas têm preço. E é o que eu digo pra quem me segue. Não tem como vocês chegarem aqui, fazerem a bagunça que vocês quiserem, vocês têm que aprender a dar valor, sabe? Porque eu cansei de, muitas das vezes, né, Ritmo das Ruas, muitas das vezes a gente não tinha lugar pra ensaiar, a gente ensaiava na Praça da Liberdade, embaixo do sol. Né? A gente usava banheiro da praça. A gente bebia água daquele tanque que tem na praça, sabe? E eu falo com as pessoas que hoje têm a oportunidade de estar vivenciando experiências dentro de um estúdio. Vocês têm um chão legal, vocês têm um espelho, vocês têm água para beber, vocês têm um banheiro. O ensaio termina, eles ficam lá, ó. Eles fazem a festa O tempo lá, que eles sabe? quiserem. O tempo que eles quiserem. Então, assim, é muito bom saber que hoje eu posso fornecer uma coisa que lá atrás eu enxerguei e falei assim, e se fosse desse jeito seria melhor, sabe? E hoje você poder fornecer. E não é fácil. O caminho, ele não é fácil. Manter tudo isso não é fácil, né? E hoje, com essa trajetória já consolidada, como que a sua família enxerga hoje a sua questão profissional? Hoje em dia é máximo respeito. É o que meu pai fala comigo. Máximo respeito. Porque eu chego nos lugares, é até engraçado, né? Meu pai, não, meu filho é professor de dança, ele tem um estúdio, não sei o quê. Aí eu fico assim, tá, pai, não precisa falar, só fala com o seu filho e tal. Não, Guilherme, vou falar que você dança e tudo mais. Minha mãe também. Qualquer coisa que eu faço, Guilherme, você é professor de dança agora, sabe? Então, assim, eles entendem que é um trabalho. Eles entendem que eu preciso ser respeitado, sabe? Então, assim, pra mim, olhar há 15 anos atrás, o comportamento que meu pai tinha comigo e o comportamento e o respeito que meu pai e minha mãe têm por mim hoje, parece que, na minha cabeça, tá? O swag ainda não tá onde eu quero, não tá da forma que eu quero. Mas na minha cabeça, a minha família me respeitar, eu já consegui muito pra mim. Pra mim já é uma realização, sabe? Assim, eu vejo que olhar pra minha trajetória e ver que um menino de um projeto social se profissionalizar, ter um próprio espaço e poder fornecer conhecimento para pessoas que vêm da mesma classe social que eu, para mim isso já é uma realização, sabe? E aí foi onde eu falei com você. As coisas foram acontecendo sem que eu tivesse preparado. E eu fui me preparando ao longo do caminho, né? A questão do projeto da Lei Aldir Blanc, que eu realmente não estava preparado para ser contemplado com 2 projetos aprovados. O estúdio, a oportunidade que a gente teve agora de pôr um espetáculo no Teatro Imperial em cartaz. Inclusive, eu quero agradecer, né, a Sabrina e o Paulo pela oportunidade. Né? Então, assim, são coisas que vão acontecendo. Que você pensa assim, não, tá, vamos devagarzinho e tal. E, de repente, vem aquele monte de coisas assim. Como, por exemplo, eu mandei os vídeos para a seletiva da Argentina, mas, na minha cabeça, nunca que eu passaria de primeira. Sabe? Porque é uma coisa que você vai insistindo. Uhum. Mandou uma, não passou ainda. Ano que vem a gente manda de novo. Faz mais um. Vai mais uma. E aí, quando eu mandei 10 trabalhos, quando de 10 trabalhos, 8 foram aprovados, eu não estava preparado. Tanto que eu estou indo com 4 trabalhos. Porque eu mandei trabalhos que já estavam prontos, mas a gente não tem estrutura para levar os 8 trabalhos, né? A estrutura que eu digo assim, conseguir manter tudo isso Sim. lá. E aí, 8 trabalhos foram aprovados, dos 8 eu levo 4. Então, assim, eu mandei 10. Mas na minha cabeça, não ia passar nenhum, ou pelo menos um. Entende? Eu queria ter 10 chances. Mas de 10 chances, 8 funcionaram. Sabe? Então são coisas que às vezes a gente vai mirando e vai tá dando certo, sabe? E aí eu mesmo olho pra mim, eu paro e penso assim, meu Deus, tá dando certo. Sabe? Assim, não imaginava.
Tanto que quando eu recebi a notícia, eu ia guardar, ia fazer um mistério pra galera e tal. Eu olhei pro grupo do WhatsApp, né? Eu falei, gente, passou. E aí começou aquela festa, né? Assim, Aham. porque ninguém imaginava, e nem eles levaram muita fé, porque eu falei, vou mandar os trabalhos e tal. Eu acho que eles ficaram meio assim. Você vai, bom, manda, E vamos aí eu ver qual mandei e é. nunca mais falei do assunto, só que eu mandei e não falei com eles. Falei assim, vai ter um festival, eu vou mandar os vídeos pra seletiva e tudo mais. E nunca mais falei com eles sobre, assim, passaram-se 2 meses, porque a seletiva demora, né? E aí quando eu falei, passou, o pessoal no grupo, o quê? Aí eu fui e falei com eles, né? Lembrei, gente, lembra do festival, não sei o quê e tudo mais. Porque já eram trabalhos que eu tinha feito. Já são trabalhos, eu mandei trabalhos dos últimos 2 anos pra cá. Então tudo que eu fiz nos últimos 2 anos até agora, eu peguei, porque eu tenho vídeo de tudo, eu gravo tudo, a gente cria, né? Sim, Portfólio, material. claro. E aí eu acabei mandando, falei, eu acho esse trabalho aqui um trabalho de qualidade, eu acho esse trabalho aqui bom, eu acho que esse trabalho aqui conversa com a proposta do que eu preciso. Selecionei, mandei. E aí foi. E me conta uma coisa, como é que funciona? Você falou do Teatro Imperial, né? Que é o local onde vai ser o Entre Sombras. Como que funciona e como que foi esse contato pra estar estreando o espetáculo lá? Então, com essa movimentação que a gente precisa arrecadar fundos para o festival na Argentina, eu fui recorrendo a meios da cidade, né? Tô recorrendo ao secretário de Cultura, recorri ao MC, recorri ao Teatro Imperial, né? Falando da proposta, falando que a gente tinha sido aprovado, falando que eu tinha um espetáculo para estrear, né? Estava com um espetáculo em construção. E aí a Sabrina foi uma querida, falou comigo, Guilherme, eu realmente tenho uma vaga para pôr um espetáculo em cartaz. Me apresenta a sua proposta. E aí eu já tinha o espetáculo todo escrito, tudo mais, Raider estava pronto, né? Sinopse do espetáculo, o elenco estava fechado. Mandei o e-mail para ela e ela foi muito emergente com a gente, sabe? Assim, ela entendeu a minha urgência e entendeu que a gente precisava realmente disso, assim, de forma imediata. E aí, logo em seguida, ela me respondeu e falou, Guilherme, tá aprovado, proposta ótima, data tal. Só que eu não imaginava que fosse uma coisa muito assim, né? Tanto que a gente está produzindo um espetáculo em 3 semanas. 3 semanas. Assim, produzir um espetáculo de 1 hora em 3 semanas, com um elenco de pessoas que têm uma rotina completamente contrária uma da outra, né? Porque atualmente eu trabalho com pessoas no meu elenco que têm trabalho durante o dia, trabalho durante a noite, faculdade, colégio, enfim, uma série de coisas. Eu tenho bailarinos dentro do espetáculo que nem em Petrópolis moram. São de Caramba. Caxias, sabe? Então, assim, conseguir amarrar tudo isso é complicado. E aí, volto a dizer, no susto, quando ela falou que foi aprovado e tudo mais, ela me pediu a arte, eu mandei a arte, 2 dias depois o Teatro Imperial já estava divulgando o nosso espetáculo. Aí eu, tá, temos um espetáculo para entregar no dia 24. Cheguei, mandei para eles de novo no grupo, falei, queridos, temos um espetáculo para entregar, eu sei que vai ser difícil, mas a gente tem um trabalho para entregar. E assim, praticamente nada do que vai para a Argentina a gente utiliza no espetáculo porque não conversa, é uma proposta diferente, né? E aí a gente está ensaiando para o festival na Argentina e ensaiando para o espetáculo ao mesmo tempo, assim. Já a gente costuma dizer que o estúdio já virou a nossa casa. A gente está indo passear em casa e morando no estúdio. Domingo agora foi prova viva disso, né? A gente começou o nosso ensaio 10 da manhã, com direito a café da manhã, o pessoal chegando com um cafezinho da manhã e encerramos 8 da noite o ensaio. Já jantando, já. Então, assim, é uma rotina, né? Então, é como eu digo, assim, tudo nosso tá meio que pegando a gente de surpresa. Mas é uma surpresa boa, né? Eu acho que são muitas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo e eu não tenho do que reclamar. A gente está muito animado pro espetáculo no Teatro Imperial. Ao mesmo tempo que é uma mistura de nervosismo, é uma mistura de ansiedade. Quero que chegue, mas ao mesmo tempo quero que não chegue porque eu quero ter mais tempo para me preparar, sabe? Mas a gente está muito feliz, até pela oportunidade de estar levando o nosso trabalho para um teatro, para um meio de comunicação tão importante da nossa cidade. E sabendo o quanto de visibilidade, não só o swag em si, né? Mas o tanto de visibilidade que a dança urbana está alcançando dentro da cidade
em meio do swag. E eu não falo porque eu sou o diretor-geral. Eu falo que hoje virou um nome conhecido, virou um nome que representa a cidade em quesito danças urbanas, sabe? E eu fico muito feliz por isso, né? Não falo porque é meu, de verdade. Eu falo pela movimentação que o coletivo causa. Não digo nem por mim. Eu digo pelas pessoas que ocupam hoje o Swag Imperial, né? A movimentação urbana que é causada dentro do... É um movimento. Se formou um movimento, não é um estúdio, não é um grupo. O Swag Imperial, ele é um movimento, sabe? E aí, às vezes, alguém vê na internet, como é que faz para fazer parte? Eu acho que as pessoas não captam só a ideia do dançar. Eu acho que as pessoas captam essa ideia a convivência. Porque, assim, é uma rotina exaustiva de ensaios, mas tem também os benefícios, né? Tem também a convivência. Lembra que a gente conversou no início sobre as pessoas se sentirem abraçadas em algum lugar? E eu acho que é sobre isso. Eu acho que as pessoas de fora olham e falam assim, caramba, eu preciso estar em um lugar que eu me sinta em casa, que eu possa ser eu, né? Eu carrego uma frase do swag, né? Que eu digo que o swag imperial eu represento e eu me sinto representado. Então o swag imperial, ele não existe sozinho. O swag imperial existe porque existe um movimento dentro dele, né? A gente carrega um nome de estúdio para ficar mais formalizado, para as pessoas entenderem o que é. Mas a gente é um movimento, sabe? Movimento de dança, são corpos dançantes. Você olha assim, cada um com a sua identidade, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua experiência de vida, sabe? E a gente tá ali, uma aluna minha brincou comigo esses dias, falou, já percebeu que o Swag Imperial atrai isso? As pessoas estão sempre muito carentes de pessoas. Atenção, carentes de atenção, ou chegam aqui muito quebrados, ou às vezes terminou um relacionamento, ou às vezes tem um problema familiar, e chega aqui a pessoa... E aí você vê assim, as publicações, o lugar que eu me sinto em casa. Não aguento mais ensaiar, mas você vê eles falando com um sorriso no rosto, sabe? Às vezes nem tinha necessidade deles fazerem aquele story, mas... Gente, tô indo pro ensaio, tô muito cansado, não sei o que. Sabe? A pessoa faz questão de mostrar que tá indo pra lá. Faz questão de marcar. Eles brigam comigo. Porque eu cuido da rede social do estúdio, né? Sim. Pô, Guilherme, postei lá, você não remarcou, você não repostou, você não me marcou. Às vezes eu posto alguma coisa pelo Instagram, marca a gente pra gente repostar, sabe? E eu acho que é isso. E é isso que eu quero atingir. Eu não quero ser uma experiência ruim na vida dos meus alunos. Não quero que... A gente sabe que cada um tá ali no intuito. Uns levam a dança como hobby, uns levam a dança como válvula de escape, uns querendo se profissionalizar. Mas eu acho que o que fica são memórias. Eu entendi isso. O que fica são memórias. O que eu vou deixar neles são memórias. Sejam boas ou ruins. A gente não quer que seja ruim. Sim. Mas são memórias. Seja ir em um lugar que talvez eles não pudessem ir sem a dança, fotos, vídeos, conhecer pessoas, sabe? Então, são memórias de daqui a 2, 3, 4, 5 anos, talvez, uma dessas pessoas nem esteja mais comigo. Ou talvez todo mundo tenha mudado. E aí, mas eles vão falar assim, eu dançava em um lugar que eu aprendi isso. E não de movimento, mas pra vida mesmo, sabe? Então, são memórias. Porque, por exemplo, eu comecei a dançar 15 anos atrás. Hoje eu sentei aqui e eu falei sobre as minhas memórias. Eu citei nomes. Eu citei lugares que eu passei, sabe? E eu sou muito grato ao Bruno Gonçalves, sou muito grato ao Leonardo Petterman, sou muito grato à Neiva, tia Neiva, que ainda continua, né, perto da gente, abraçando a gente, né? Muito parceira nossa. A Movimento e o Swag tem essa parceria, né? Tanto que agora eu fiz a audição pro Mercosul, né? A audição foi na Movimento, porque na Academia Movimento, porque o estúdio Swag Imperial, ele não é um estúdio tão grande, então ele não comporta tantas pessoas, né? E aí, tia Neiva sempre abraçando a gente. Tem um espetáculo agora, a tia Neiva tá ansiosa com a gente, perguntando se precisa de alguma ajuda. Então, são memórias. Sejam elas boas ou ruins, né? E hoje eu vim aqui falar das minhas memórias. E as minhas memórias construiu tudo isso. Um diamante a ser lapidado com uma asa, que são os meus sonhos. Ô, Guilherme, e isso que você fala, né? Nessa rotina de ensaios, ainda mais bastante exaustiva, né? Igual você falou, vocês estão ensaiando pro espetáculo, pro Entre Sombras,
e estão ensaiando também para a viagem na Argentina. Obviamente que em algum momento pode haver algum tipo de conflito. E como que é feita essa mediação de conflitos mesmo? Justamente porque para entregar um produto bom, tem que ser bastante perfeito. O ensaio tem que ser tudo ali redondinho. Né? Então, eu remanejei as coisas. A gente começou com o ensaio para a Argentina e, assim, a gente está realmente, né, em uma movimentação, né, para a Argentina. Seja para arrecadar fundos, seja para ensaiar, seja... A gente está numa movimentação para a Argentina. Apareceu a proposta do espetáculo. Eu pausei o ensaio da Argentina e falei, gente, a gente precisa entregar um produto, a gente precisa entregar um trabalho. Então eu não tenho como fritar a cabeça de vocês. Uma coisa de cada vez. O que vem primeiro? Vem o espetáculo. Então a gente vai focar no espetáculo. E o espetáculo, ele exige mais tempo de ensaio. Porque ele é uma peça corrida de 1 hora. É um espetáculo de 1 hora, em que tem 22 pessoas dançando. Então, assim, eu sou o bailarino, eu sou o diretor, eu sou tudo. Eu sou minha mão de obra ali. Então, conduzir 22 pessoas em um espetáculo de 1 hora e conduzir coreografias específicas em uma viagem para a Argentina, eu ia fritar a cabeça de 22 pessoas, mas eu ia fritar a minha 22 vezes. Então, a gente precisa entender que prioridade. A gente precisa pôr prioridades. Então, assim, era Argentina porque não tinha um evento antes. Mas, tendo o evento antes, né, a oportunidade de estar no Teatro Imperial com uma peça e estreando uma peça, a gente precisa de ensaio. Ensaio, dias de ensaio. Domingo a domingo. Carga horária de ensaio. A gente marca de acordo com a rotina de cada um. Por exemplo, eu estou em todos os ensaios, porque todos os trabalhos são coreografados e assinados por mim. Sim. Então eu estou em todos os ensaios. Então, assim, para mim o ensaio às vezes começa 10 da manhã. Tem como eu marcar um ensaio de um momento específico do espetáculo 10 da manhã? Estou lá. Saiu a galera porque tem que ir para ir faculdade, tem que trabalhar. Próximo horário, 11 horas. Estou eu lá. E aí eu vou indo, quando chega 10 da noite, eu tive, sei lá, 4, 5, 6 ensaios extensos. Então, assim, o meu nível de cansaço, o meu nível a sobrecarga maior, vem em mim. Óbvio que eu sei que eles estão cansados. Claro. Mas, assim, são 22 pessoas para conduzir, são montagens para fazer, são áudios para gravar, são figurino para resolver. E aí a gente foi, né? Eu fui formando equipes. Porque, como eu disse, o espetáculo não iria acontecer agora. Então, eu estava ainda formulando como ia acontecer, montando uma equipe técnica e tudo mais. 2 dias depois do projeto aprovado, a divulgação saiu. Vamos dar start em tudo. Entendeu? Tanto que tem as meninas da comunicação que trabalham comigo, tem as meninas que foram responsáveis pelo figurino, tem as meninas que foram responsáveis pela parte mais burocrática, né? Então, assim, tá tudo sendo dividido. Agora, ensaio, tudo tem que ser passado por mim, assinado por mim antes de ser executado, né? Afinal, eu sou o diretor-geral. Então, a gente está tendo uma carga extensiva muito grande de ensaios para entregar um trabalho com excelência. Dito isto, assistam no próximo domingo, espetáculo Entre Sombras. Sim. Guilherme, queria que você convidasse, então, agora, estamos chegando no final do nosso programa, as pessoas para irem ao teatro domingo. E pode falar mais o que você quiser sobre o Swag Imperial, redes sociais, telefone de contato, enfim. Beleza. Eu queria estar convidando todos vocês para estar no domingo no Teatro Imperial, prestigiando o nosso espetáculo Entre Sombras. Um espetáculo que fala sobre sobrevivência, sobre olhar para dentro, sobre se respeitar. E se você puder ir apoiar nossa cultura, em meios a fazer a gente chegar no nosso festival na Argentina, a gente vai estar muito grato. Eu falo por mim e pelos meus alunos do Swag Imperial. E redes sociais, contato? Rede social. Sigam a gente no Instagram, né, o @SD_Swag Imperial. Telefone para contato, DDD 24 993 33 11 12.
Perfeito, Guilherme. Eu quero conversar agora com você de casa. Obrigado, tá, pela participação. Quero conversar agora com você de casa que está nos assistindo mais essa edição do Giro Entrevista. Giro Entrevista toda sexta-feira, 8 horas da noite, aqui no Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber, e também no nosso canal do YouTube, o Giro Play. E se você que está nos acompanhando aqui pela televisão, pegou a entrevista pela metade, chegou em determinado trecho e quer voltar em algum ponto, se inscreva no nosso canal do YouTube, no Giro Play. Lá tem a playlist Giro Entrevista com todos os episódios na íntegra que foram ao ar aqui no Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Então se inscreva lá no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e lá você vai ter acesso a todas as entrevistas na íntegra. Então, se você quiser voltar em algum trecho da conversa que achou interessante e tudo mais, e acabou pegando pela metade aqui na TV, acesse lá no nosso canal no YouTube. No mais é isso, Guilherme. Obrigado novamente pela sua participação. Obrigado pelo convite. E eu quero agradecer a audiência de todos. Eu sou Gabriel Barbosa. Esta foi mais uma edição do Giro Entrevista e até a próxima.